Esse é o momento da pregação da palavra de Deus. Convidamos, portanto, os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 26. Diz a autoritativa palavra de Deus: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, concede-nos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza a expor a Tua palavra, Senhor, acima de tudo com fidelidade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos claros, além de fiéis, claros, com palavras, ó Deus, compreensíveis, trazendo a verdade, ó Deus, aqui contida, anunciando, ó Deus, aquilo que Tu deixastes para a Tua igreja, as instruções, as orientações, as exortações, mas também, ó Deus, sabemos que essa palavra não só edifica a igreja, não só corrige e disciplina os ouvintes, mas ela também pode trazer salvação, ó Deus, à medida em que ela se torna compreensível para aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus. E a nossa oração também é nesse sentido, que o Senhor se digne nesse momento, dessa palavra ser acompanhada pela fé nos ouvintes. Por isso, ó Deus, que a Tua direção seja no sentido da exposição fiel e da compreensão completa da Tua palavra, Senhor. Dá que Teu nome seja glorificado, ó Deus, também na salvação dos ouvintes. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão dessa noite é O Bom Combatente como Instrumento de Honra. Essa vai ser a primeira parte. Nós vamos dividir a exposição desse trecho em duas partes. Então o título é O Bom Combatente como um Instrumento de Honra. Todos nós temos utensílios em casa. Há pratos que usamos diariamente, copos simples para uso comum, mas também os utensílios que preservamos para ocasiões mais especiais. Às vezes uma travessa, um jogo de taças. É comum a gente usar aquela louça que é mais delicada, não para o dia a dia, porque ela corre o risco de quebrar com facilidade. Não porque sejam mais importantes do que os outros objetos, mas porque foram separados para um uso mais nobre daquele que nós assim o fazemos durante o dia a dia. No texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo compara a igreja a uma grande casa. Dentro dessa casa existem vasos para diferentes finalidades, alguns destinados à honra e outros para a desonra. Mas eu quero esclarecer logo de início que Paulo não está ensinando aqui, irmãos, que existem cristãos de primeira e de segunda categoria. Eu quero trazer para os irmãos o verdadeiro entendimento dessa comparação, dessa metáfora. Ele quer mostrar, irmãos, que Deus chama seus servos a viverem de maneira que sempre sejam úteis ao seu Senhor, que sempre estejam preparados para toda boa obra. Porque o que distingue um vaso de honra não é o seu valor em si mesmo, mas o fato dele estar limpo,
separado e disponível para o uso do seu dono. E esta figura é extremamente apropriada para o contexto dessa passagem. Por quê? Lembram os irmãos, nos versículos anteriores, Paulo falou de Himeneu e Fileto, homens que, por meio de falsos ensinos, estavam contaminando a igreja. E agora ele mostra que Timóteo, e por extensão, preste bem atenção, por extensão, todo cristão precisa seguir o caminho oposto de Himeneu e Fileto. Não deve jamais se tornar um vaso de desonra, mas um instrumento de honra nas mãos de Deus. E você pode dizer, mas pastor, lembre, Paulo está sempre se referindo aqui a Timóteo. Paulo está se dirigindo a Timóteo. Embora, irmãos, Timóteo fosse de fato um delegado apostólico, um ministro, observem o que Paulo afirma no versículo 21. Olha aí na sua Bíblia. Do 21 ele diz assim: assim pois, se alguém, esse se alguém, irmãos, está sendo dirigido a todo aquele que pertence a Cristo, não só os ministros, os delegados apostólicos, os apóstolos, os oficiais da igreja, porque isso é muito comum, e com a graça de Deus nós desejamos desmistificar de uma vez por todas a ideia de que só quem trabalha de fato na igreja são os oficiais, quem tem algum cargo na igreja. Nunca foi assim, irmãos. Nunca foi esse o ensino da palavra de Deus, em momento algum. Todo cristão deve ser útil ao seu Senhor, deve ser um instrumento de honra. Por isso, o título do nosso sermão é o bom combatente como instrumento de honra. O bom combatente, entenda-se, o cristão. O bom combatente, porque os irmãos estão vendo que todo o contexto aqui do capítulo 2 diz respeito a Paulo fazendo menção aos cristãos, primeiro, claro, a Timóteo, primeiro, claro, aos ministros. Sim, eles têm que dar o exemplo, eles têm que ser o exemplo, mas a palavra não é só para eles. Engana-se completamente quem pensa nisso. O bom combatente é todo cristão. Todo cristão faz parte do exército do Senhor. E deixa eu lembrar de novo aos irmãos a passagem lá de quando Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso para colocar a armadura. Quem bota a armadura, irmão, não é o soldado, é o soldado. O bom combatente como instrumento de honra. E a pergunta que orientará nossa exposição ou nossas exposições será: como um cristão se torna um instrumento de honra? Nessa oportunidade eu quero apresentar aos irmãos as 3 primeiras respostas a essa pergunta. E a primeira delas é: o cristão se torna um instrumento de honra purificando-se do erro. Voltando ao versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra. Então veja, a ideia de Paulo é clara ao fazer esse contraste. Então ele usa aqui a figura da grande casa. A grande casa porque é uma mansão. Uma mansão, irmãos, é onde se imagina haver uma variedade de utensílios na cozinha, diversos tipos de móveis nos cômodos, objetos de decoração, cama, mesa, banho, e ainda todo tipo de material na casa: ouro, prata, madeira, barro, porcelana, bronze. Destes, uns são destinados à honra e outros à desonra. Por isso que vem naturalmente a pergunta: como alguém se torna um vaso de honra? Paulo responde em primeiro lugar: se alguém a si mesmo se purificar destas coisas. Bom, eu quero esclarecer que Paulo não está ensinando que alguém se purifica para ser salvo. A palavra de Deus nos ensina que somos purificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz também que a palavra nos limpa. Fostes limpos pela palavra.
e somos santificados pelo Espírito, mas aquele que já pertence ao Senhor demonstra essa obra da graça, afastando-se daquilo que contamina a sua vida. Agora a pergunta é: purifica-se de quê? Qual o sentido aqui que Paulo está dizendo? Se purifica destes erros. Bom, o contexto vai nos responder. Como falamos anteriormente, Paulo citou Himeneu e Fileto, homens que abandonaram a verdade e ensinavam falsas doutrinas, que estavam pervertendo a fé de alguns, estavam desencaminhando os irmãos. Então, em primeiro lugar, Paulo deixa claro, irmãos, que Timóteo deveria se separar desses homens e dos seus ensinos. Não dá espaço, não dá crédito, não permitir que sua influência contamine a sua vida e a da igreja. E aqui é um princípio muito importante. Isso aqui é um princípio. A associação constante com homens ímpios e falsos mestres contamina o nosso coração. Não só tende a contaminar, tem a capacidade de contaminar o coração. Nem sempre percebemos isso imediatamente, porque o crente acha que o crente, irmãos, ele sempre tem uma coisa na mente. Ele acha que ele está, principalmente o crente mais maduro, com um pouco mais de tempo na igreja, ele pensa que ele criou um escudo protetor, um escudo de força em volta dele. Mas não é assim não, irmãos. Não pense dessa forma. Satanás quer que você pense assim, que você está imune a determinados pecados, imune a determinados erros. Pouco a pouco, quando você está em contato com essas coisas, você começa a considerar normal determinada ideia, determinado comportamento, determinada heresia, e a influência é silenciosa. Por isso que Paulo disse: purifique-se. Purifique-se quer dizer afaste-se, não só do erro, mas também de todos aqueles que vivem promovendo o erro, para obter que resultado na vida? Ser um utensílio de honra, ser alguém que Deus usa, não porque seja perfeito, mas porque está preparado para o serviço do Senhor, porque será também santificado. É isso que Paulo diz na sequência: ser utensílio de honra, santificado, separado por Deus, consagrado ao seu serviço, não pertencendo mais a este mundo, pertencendo ao Senhor. E veja aqui, separado ao seu serviço, não é só o serviço do templo. A gente ainda está com muito, mas caminha ainda hoje na mente dos crentes muito a ideia da antiga aliança, a concepção da antiga aliança, que só quem servia no templo eram os levitas. A palavra de Deus nos diz: vocês são sacerdócio real. O que é que o sacerdote fazia, irmão? Servia. Entenda, a nova aliança amplia aquilo que a antiga aliança trazia nas sombras. Amplia, uma ampliação, uma ação maior. Antes só se entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e era o sumo sacerdote. Mas na nova aliança, por meio de Cristo Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo. No Santo dos Santos nós temos acesso direto para serviço, para intercessão, para oração por nós, por nossos irmãos, pela igreja. Não era isso que o sumo sacerdote fazia, irmãos? A gente precisa entender isso. Sair da inércia, achar que somente, não, só os ministros, no máximo os oficiais, não, diácono e presbítero sim, mas nós sim, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Útil ao seu possuidor, preste atenção nisso aqui, útil. Essa expressão é muito interessante e revela o verdadeiro desejo que deve ser do crente. Qual o desejo que deve ser do crente? Ser útil. O crente hoje não quer ser útil, o crente hoje quer ser famoso, quer ser reconhecido, quer ser rico, quer ser evidenciado. Mas aqui está dizendo ser útil, porque ele pertence a Cristo, o Senhor da casa. E o Senhor da casa usa, emprega seus servos conforme a sua vontade, seja em qualquer obra para a qual ele o chama, seja para qualquer obra, não é só para o ministério da palavra. Está entendendo? Quem vive contaminado pelo erro
não está pronto para servir. Como é que vai servir? Está cheio de ideia, está cheio de concepção errada, está cheio de heresia, influenciado por falsos mestres. Mas quem a si mesmo se purifica destes erros, aí sim. E quando você estiver preparado, purificado destes erros, preste atenção, é para o Senhor da casa lhe usar onde Ele quiser, não é onde você quiser, entendeu? As mulheres sabem muito bem isso, usando aqui a metáfora. Elas têm à disposição seus vasos, seus utensílios, elas colocam eles onde ela quiser, não é? Pergunta ao vaso: meu filho, você quer aonde? Você quer ficar aonde? Você não quer ficar no quarto, não. No quarto pouca gente vê. No quarto só as pessoas da casa praticamente me veem. Eu quero ficar na sala. O vaso não diz, irmãos, onde quer ficar, mas o crente quer. Ele quer dizer ao oleiro como ser, que formato deve dar. Quero trazer algumas aplicações nesse ponto. Primeira, tenha discernimento sobre quem está influenciando sua vida. Deixa eu dizer de novo, e vou dizer de novo e de novo. Os irmãos sabem, nunca é demais lembrar, né? Lembra? Por quê? Porque nós vivemos numa época em que ouvimos dezenas de pregadores pela grande rede. E nem todo aquele que fala em nome de Jesus anuncia o verdadeiro evangelho. Nem toda boa oratória revela a fidelidade bíblica. Então, quem está influenciando a sua vida? Segundo, não trate a falsa doutrina como algo inofensivo. Hoje muitos dizem assim: cada um tem a sua interpretação, não é verdade? Paulo não dizia isso não, irmãos. Paulo cita nomes, Paulo identifica o erro e manda se afastar do erro. Lembra o que ele falou no versículo 17 desse capítulo aqui? A falsa doutrina corrói como câncer. E os irmãos sabem que câncer não fica só no lugar não, normalmente ele se espalha. A famosa metástase. Terceira lição: escolha bem suas amizades espirituais. Isso vale especialmente para uma igreja pequena como a nossa. Com quem caminhamos influencia nossa maneira de pensar, falar e viver. Aproxime-se de irmãos que amam as Escrituras, que o incentivam à santidade, que o corrigem quando necessário, que o fazem aproximar de Cristo. E faça sempre essa pergunta, diariamente: estou me tornando mais útil ao Senhor? Olha, não pense que frequentar culto significa dizer que você está sendo útil ao Senhor, não, viu? Estou frequentando os cultos. Não. Pergunte assim: minha vida está sendo um instrumento nas mãos de Deus? Deus está me usando como um instrumento de honra, como um vaso de honra? Minha vida, minha conduta, minhas escolhas facilitam ou dificultam que Deus me use? Faça essa pergunta. Como um cristão se torna um instrumento de honra? Primeiro, ele se purifica do erro. Em segundo, versículo 22, a parte A, ele foge das paixões da mocidade. É isso que Paulo diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Então o perigo não está só fora da igreja, o perigo também está dentro de nós. Claro que há inimigos externos, mas há desejos internos que guerreiam contra a nossa alma. O bom combatente precisa vigiar os dois. A palavra foge no original tem o sentido de evitar pela fuga. Não é, eu vou ver se eu consigo resistir, se eu tenho forças para resistir. Paulo diz: foge. Quem brinca com esse tipo de situação acaba sendo vencido por ela. Veja que José fugiu da mulher de Potifar, não ficou para resistir não, ele ficou não, fugiu. Assim como devemos fugir, irmãos, da idolatria, dos erros, das heresias, da prostituição. O bom combatente sabe que há batalhas que se vencem correndo na direção oposta.
Embora, irmãos, Timóteo tivesse provavelmente entre 35 e 40 anos, é o que os estudiosos calculam, Paulo ainda o considera como jovem, trata-o como jovem e fala de paixões da mocidade. De fato, essa era uma idade até jovem para até a posição que ele ocupava, né? Normalmente essa posição assim era sempre de pessoas mais velhas, mais experimentadas. Mas Deus o chamou e Paulo entendeu que ele mesmo jovem tinha condições de ocupar esse cargo. Entretanto, fez essas observações. Foge das paixões da mocidade. Só que, irmãos, certas inclinações, certas paixões, elas não desaparecem automaticamente com a idade. Muitos envelhecem fisicamente, mas continuam dominados por desejos imaturos. Eu quero destacar alguns desses desejos imaturos. Primeiro é o prazer, a busca desenfreada por prazer. Qualquer tipo de prazer, irmãos. Comer sem domínio, beber sem moderação. Na nossa sociedade, irmãos, jovens, adultos e até idosos se vangloriam quando bebem tanto que sequer lembram do que aconteceu. Esses relatos são seguidos de muitas gargalhadas. Eu acho engraçado. Não sei nem como eu cheguei em casa. E quem ouve, rapaz, ri à vontade. Prazeres, irmão, dominado pelos prazeres. Muitos buscam contentamento em novas emoções. Procuram viver em função das sensações, entregar-se aos desejos fora da vontade de Deus, dentre eles os desejos sexuais. Mas hoje nós vivemos numa geração que transformou o prazer no seu Deus. As pessoas estão preocupadas em buscar aquilo que lhes traz satisfação, que lhes traz felicidade, que lhes traz prazer. Elas não estão interessadas se aquilo agrada ou não ao Senhor. Estão preocupadas com isso não. Se me traz prazer, eu vou atrás. Eu quero dizer, irmãos, que o cristão não é chamado a negar as coisas que lhe dão prazer, que lhe dão satisfação. Deus criou as coisas para serem desfrutadas da forma correta, como o alimento, a bebida, o casamento. Mas a gente precisa entender que é por meio da vontade de Deus que você obtém a verdadeira alegria. Aquilo que de fato alegra o coração, preenche, satisfaz. Porque senão nós sabemos, irmãos, tão somente as sensações daquele momento, elas dão uma perspectiva de prazer, mas é momentâneo. Tanto é que depois que acaba, você vai procurar de novo. E as pessoas não veem a hora para chegar de novo o final de semana. O problema é esse, irmãos, é quando o prazer deixa de ser um presente de Deus e passa a governar a vida. Então você deixa de servir a Cristo para servir aos seus desejos, aos seus prazeres, à sua satisfação. Então é preciso a gente se perguntar: o que tem governado as minhas decisões? A vontade de Deus ou os meus desejos? O que governa? O que me dirige? O bom combatente, irmãos, aprende que nem tudo que ele deseja convém. Até coisas lícitas. Porque Paulo diz isso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O bom combatente sabe disso. Agora isso aqui não me convém. Outra coisa, outro problema que acomete o ser humano, além do prazer, o orgulho. Isso acomete muito também a mocidade. O desejo de ser reconhecido, de aparecer, de receber elogios. E eu vou dizer uma coisa para vocês, um problema que acontece muito dentro das igrejas. É muito fácil servir a Deus buscando servir a si mesmo. Tem muita gente que faz isso. No ministério acontece muito. Podemos querer ensinar, ter um desejo. Pastor, tem um desejo de pregar, de trazer estudo. Mas no fundo é para ser admirado. Para os irmãos, depois no final do estudo, dizerem: que bênção esse irmão, para ele ouvir. Olha como ele
tem o conhecimento, tem a oratória, a didática. Isso é servir esperando reconhecimento. Mas Cristo, irmãos, nos chama ao caminho da humildade. Então, quando a gente fizer alguma coisa para o Senhor, para o reino de Deus, é bom perguntar: se ninguém souber que fui eu vou fazer com a mesma alegria? Se não tiver plateia, eu vou fazer. Se ninguém souber, se eu evangelizar e com isso vier muitas pessoas para a igreja e eles se renderem, se ninguém souber que fui eu vou continuar alegre, eu só vou ficar alegre se eu disser que fui eu? Pergunta. A juventude, irmãos, também com grande facilidade cai no problema da precipitação, que é o que? Agir sem pensar, responder antes de ouvir, julgar antes de conhecer, tomar decisões importantes movida pela emoção. O livro de Provérbios diz: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Está lá Provérbios 29 e 20. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer? Que paixões da mocidade não se limitam apenas aos pecados de natureza sexual, como inicialmente você pode pensar. Abrangem inclinações muito mais comuns aos jovens, especialmente aqueles que exercem liderança, que é a vaidade, o desejo de reconhecimento, espírito competitivo, arrogância, vanglória, aplauso popular, sabe? Tudo isso são paixões da mocidade. O bom combatente, irmãos, foge daquilo que pode derrotá-lo por dentro. Por quê? Porque nenhuma batalha externa é tão perigosa quanto um coração dominado por desejos pecaminosos. Nós vimos pela manhã, antes de chegar na apostasia, na idolatria, veio primeiro o roubo, a desonra ao pai, desonra à mãe, né? Quebra do 8º, do 5º mandamento, do 10º mandamento. Como um cristão se torna um instrumento de honra? Ele primeiro purifica-se do erro. Segundo, ele foge das paixões da mocidade. Terceiro, ele persegue as virtudes cristãs e também a comunhão. Versículo 22, a parte B. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Vê que coisa interessante. Depois de dizer a Timóteo que ele deveria fugir, Paulo agora lhe mostra para onde ele deve correr. Foge de um lado e segue e corre para o outro lado. Por quê, irmãos? A vida cristã não é só abandonar o pecado, é perseguir, buscar, irmãos, virtudes cristãs, buscar a piedade, buscar uma vida de santidade. Não basta só abandonar os velhos caminhos, é necessário andar nos caminhos do Senhor. Então aqui nós temos uma maneira preciosa de nos avaliarmos. Como é isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o bom combatente não vive só dizendo não ao pecado. Ele diz não ao pecado, mas diz sim à vontade de Deus. Ele foge de um lado e ele persegue do outro. Há muitos crentes que adquiriram uma moral elevada, de modo que não os vemos caindo em pecados grosseiros, mas por outro lado, não se curvam à vontade de Deus. Então isso é um teste, entende? É que, irmãos, o padrão divino, sabe, é bem alto, porque nós temos que seguir, irmãos, a medida da estatura de Cristo. A referência é Cristo, viu? E a referência é bem alta. A palavra segue aqui usada por Paulo significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa, uma coisa. É empenhar-se, é esforçar-se. É a ideia daquele atleta que ele tem de cruzar a linha de chegada e passar em primeiro lugar. Nenhum atleta, irmãos, numa corrida, vai correr para querer chegar em último. Todos eles se esforçam para chegar em primeiro lugar. Por que a gente tem que se esforçar, irmãos?
Porque as virtudes cristãs, irmão, não aparecem espontaneamente. Na vida da gente, sabe o que é que aparece espontaneamente? O pecado. Você não precisa fazer muita força. Mas a palavra de Deus está o tempo todo, irmãos. Esforça-te, não é? Segue, persegue. O tempo todo. Se empenhe. Está o tempo todo. Persevere. Já pararam para pensar quantas vezes a palavra aparece? Persevere, persevere, persevere. É o esforço. Quais são as virtudes que o crente deve seguir, perseguir, correr? A justiça. A primeira delas apresentada por Paulo é a justiça. Essa aqui não é a justiça pela qual somos justificados diante de Deus. Essa justiça nós recebemos unicamente pela fé em Cristo Jesus. Paulo está falando da justiça prática, da retidão de vida. É o estado de coração, o estado de mente, que procura se conformar à vontade revelada de Deus, se conformar à lei de Deus. A justiça aparece quando ninguém está olhando, quando cumprimos com a nossa palavra, quando trabalhamos honestamente, sem supervisão. Você não precisa de supervisor para fazer aquilo que é correto, aquilo que é requerido. Muitos só fazem se tiver no pé. Só se não tiver no pé, irmãos, se ele não faz. A justiça de recusar pequenas vantagens obtidas pela desonestidade. A justiça de tratar as pessoas com o mesmo respeito, da mesma forma. Essa é a justiça. Espelhar a justiça de Cristo nas nossas vidas. Ele foi justo no tratamento com todos. A outra virtude é a fé. Qual é a fé? Fé não é só acreditar que Deus existe. Até hoje muitos crentes pensam que ter fé é só crer que Deus existe. Tiago disse que tem uns seres aí, irmãos, que creem e até estremecem. Creem em Deus, é os demônios. Eles creem que Deus existe, eles sabem que Deus existe. Eles têm mais medo de Deus do que os homens. Pode crer nisso, a palavra de Deus está dizendo. Mas essa fé aqui, irmãos, é viver confiado em Deus. Como é que eu vivo confiado em Deus? É quando a minha vida depende da palavra de Deus, daquilo que Deus me diz. Eu creio nas promessas. Eu não só creio, eu descanso nas promessas. Eu obedeço mesmo quando eu não compreendo todas as circunstâncias. Eu faço como Abraão. Abraão, pega teu filho, teu único filho, leva até um monte lá que eu vou te dizer, e lá sacrifica ele. É fé. Hebreus, o Novo Testamento clareia o Antigo. Se quem é que vai fazer isso, pastor? Parece até que Deus mandou ele fazer uma coisa errada, não foi? Mandou matar, não foi? Mas em Hebreus diz: Abraão cria que Deus ia ressuscitar o menino. Isso é fé. Por quê? Porque Deus tinha dito que por meio desse menino ele ia ter uma posteridade. Aí ele disse: não, Deus não falha. Eu creio que Deus não falha na sua palavra. Entende o que é fé? Você está vivendo assim? Ou você crê na palavra de Deus até quando você entende as consequências. Depois diz: rapaz, eu não sei não, se eu fizer isso eu não sei o que é que vai acontecer não. É melhor eu parar aqui. Isso aí não é fé não. Isso aí não é fé. Tem dias, irmãos, que as coisas de fato fogem do nosso controle. E tem dias que parece que tudo foge do controle. Mas quem tem fé não vive guiado pelo medo, mas pelas promessas. Tem dia que o emprego preocupa, a enfermidade chega, as contas apertam, passa dificuldade por causa do filho. Mas o Salmo 112 que cantamos diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Isso aqui é o que, irmãos? Fé. Isso aqui é fé. A terceira virtude é amor. Nós sabemos que amar não é um sentimento. Amar não é sentimento. Muitos ainda creem que amar é sentimento além de gostar. E o pior, tem gente que pensa que amar é estar acima da paixão. Eu quero dizer para os irmãos, alguns que ainda pensam, a Bíblia nunca mandou você se apaixonar por nada, viu? Mandou você amar. Paixão não tem controle. Não há controle na paixão. A pessoa fica
tomado pela emoção. O mundo acha bonito, mas eu não vejo base na Escritura para paixão, não, irmão. Eu vejo para amor. E o que é amar? Amar é uma decisão. Amar é desejar o bem do próximo. Amar é servir. Amar é suportar. Amar é perdoar. Amar é alegrar-se com a alegria dos outros. Amar é chorar com os que choram. Amar, irmãos, é desejar pelo bem do seu inimigo. Você não quer o mal do seu inimigo, que a Bíblia diz para amar o inimigo. Resumindo, amar é cumprir a lei de Deus. Isso é amar. O conceito de amar bíblico é esse. Se eu for perguntar às pessoas, cada um vai dar um conceito. Há quem vá em Platão, né? Mas não precisa não, irmão. Só ir na Escritura. Ela ensina tranquila. Cumpra a lei que você está amando. Agora, é muito fácil amar quem concorda conosco, quem gosta das mesmas coisas, quem tem os mesmos hábitos, os mesmos hobbies. Difícil é amar quem nos decepcionou, quem nos criticou, quem não reconheceu nosso esforço. Mas é exatamente aí onde o amor aparece, se manifesta. No amor, irmãos, não há espaço para rivalidade, para grupos rivais. Não há espaço para ressentimentos alimentados durante anos. No amor não há espaço para isso, não. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, porque procura restaurar e não destruir. Você tem que seguir em direção a isso. Você foge daquilo, dos erros, das paixões, e segue, e persegue. E veja, isso é com esforço, né? A quarta virtude é a paz. Não é uma paz baseada na ausência de conflitos. Perseguir a paz, irmãos, é uma disposição permanente de promover a paz, promover a reconciliação. É uma disposição de viver em harmonia e não alimentar divisões. Promover a paz significa não espalhar comentários, não alimentar fofocas, não aumentar conflitos. Deus chamou seu povo para ser pacificador. Você quer ver uma figura de um pacificador? Pense num bombeiro. Quando você pensa no bombeiro, o que é que logo vem à mente? É o carro do bombeiro com água e uma mangueira, né? Pronto, pacificador é um bombeiro. O cristão verdadeiro é um bombeiro. Ele não anda com uma lata de gasolina nem querosene, não. Ele anda com água para apagar os incêndios. Isso é aquele que promove a paz. Quando vê um conflito, ele tenta resolver. Quando vê um sinal de fogo, ele espera aí que eu vou pegar logo a mangueira para apagar esse fogo. Porque se esse fogo continuar, o prejuízo é grande. Esse aqui é um pacificador, é o que ama. Ele não interpreta sempre da pior maneira as atitudes dos irmãos. Porque tem uma atitude que você não entendeu, bom, eu posso entender aqui, eu vou interpretar isso como? Olha, tem uma forma e tem outra. Ele olha, qual é a pior? Diz, não, a pior eu vou deixar, eu vou trilhar por essa aqui. Antes de criticar, ele ora. Antes de se afastar, ele procura conversar, procura entender. O pacificador, irmão, não ignora a verdade. Ele busca preservar a verdade sem destruir a comunhão. Agora veja como Paulo termina esse versículo. Ele diz, foge outro sim, das paixões da mocidade, né? Por um lado foge, por outro segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. O que é isso? A comunhão dos santos. Porque as virtudes cristãs não são desenvolvidas de forma isolada. Elas são cultivadas no convívio da igreja. Foi assim que Deus decidiu fazer. Deus assim preparou tudo para que nós crescêssemos juntos. O pastor do passado observa que Paulo encoraja Timóteo a unir-se aos verdadeiros crentes. São aqueles que invocam o nome do Senhor com sinceridade, unir-se, estar próximo aos crentes. Infelizmente, tem crente que prefere estar perto de ímpio. Infelizmente,
Tem crente que diz: eu prefiro estar mais perto de fulano, que é ímpio, do que de Beltrano, que se diz crente. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está batendo. Será que não tem ninguém que invoca o nome do Senhor, pelo qual você deva se aproximar? Não tem ninguém. Entenderam que Paulo está dizendo isso? Aqui, irmãos, vamos ver de novo. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Fique junto desses, com sinceridade. Pastor, mas não tem joio? Tem joio. Esses aí não. Esses aí se afaste. Note-o, Paulo falou a Timóteo: se alguém não anda conosco, se alguém não atende a palavra, a nossa palavra, Paulo estava falando como apóstolo, estava dizendo: se não atende à verdade, a palavra de Deus, notai-o. E se ele persistir, nem coma com ele. Nem coma. Irmãos, boas companhias são um dos instrumentos que Deus usa para promover a nossa santificação. Ninguém amadurece espiritualmente sozinho. Precisamos uns dos outros, da igreja. Precisamos ouvir a palavra e sermos exortados. Precisamos prestar contas e servir. Grande proveito o cristão tem quando ele entende que as dificuldades do convívio cristão são um instrumento que Deus usa para moldar nosso caráter. As dificuldades entre nós mesmos, Deus está dando oportunidade para a gente pôr em prática o amor, a paciência, a longanimidade, a misericórdia, e crescermos juntos. Por isso que Paulo diz: Timóteo, se junta aos crentes. Pergunte-se: estou só evitando o pecado, ou eu estou também cultivando as virtudes cristãs? Minhas decisões revelam justiça? Minha vida demonstra confiança em Deus, fé? Meu relacionamento evidencia amor? Sou conhecido por promover a paz ou promover conflitos? É assim que a gente se torna, irmãos, um instrumento de honra, enchendo a vida daquilo que agrada a Deus, fugindo do que desagrada e correndo na direção oposta, naquilo que agrada. Eu quero concluir dizendo: todo cristão deve ser um instrumento de honra. Homens e mulheres separados para o seu serviço, úteis ao seu Senhor, preparados para toda boa obra. Por isso que Paulo nos mostrou essas 3 atitudes indispensáveis. Quais foram? Vou lembrar os irmãos: purificar-se dos erros, rejeitar tudo aquilo que contamina nossa fé e nossa vida. Depois, fugir das paixões da mocidade, combatendo diariamente os desejos pecaminosos do nosso coração. Em terceiro, perseguir as virtudes cristãs, crescendo em justiça, fé, amor, paz e comunhão com os santos. Se você está fazendo um exame sincero agora, você está dizendo: falhei muitas vezes. E eu espero que seja essa a conclusão que você esteja chegando. Falhei muitas vezes. Eu nem sempre fugi do pecado. Eu nem sempre busquei as virtudes. Eu alimentei o pecado. Olha, eu estava chateado, com raiva. Eu não manifestei amor. Eu não perdoei. Eu não fui instrumento de honra, não. É justamente por isso, irmãos, que nós sempre precisamos de Cristo. Que nós sempre temos que estar correndo para Cristo, aos pés de Cristo. Cristo, que foi o verdadeiro instrumento de honra do Pai. Ele deixou claro, na sua vida toda, unicamente ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Não vim fazer a minha vontade. Ele disse isso: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Foi esse Cristo perfeito, irmãos, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos salvar. Esse Cristo que pelo seu Espírito continua nos santificando, nos moldando e nos tornando vasos úteis em suas mãos. Então, se você fez isso e aconteceu isso, corra para Cristo, peça perdão. Senhor, eu quero ser um instrumento de honra. Eu não fui,
Olha, eu falhei aqui, minha consciência está me acusando. O que é que eu faço? Me perdoe, peça perdão. Hoje é um momento de renovação, de reconstrução. Deixar as coisas velhas para trás. Todo dia é dia de renovar, irmãos, a nossa aliança com Deus. Tem que ser pelo perdão. Falhei, Senhor. Não quero fazer isso mais não quero agir mais desse jeito. Olha, eu não confiei na tua palavra, não confiei nas tuas promessas, procurei tomar minhas próprias decisões. Reconheço que hoje eu errei tremendamente. Me perdoe. Fui um incrédulo. Me perdoe. Eu falhei. Peça a Deus força para ser diligente de agora por diante, para não ser relaxado, para ser diligente. Porque a palavra aqui diz: foge, segue, persegue, te esforça. Isso implica, irmão, nossa responsabilidade. Peça graça a Deus, porque a nossa esperança não está em nossa própria força, apesar de nós termos que fazer força. É responsabilidade nossa. Senão Paulo não tinha dito a Timóteo: foge, segue, persegue. Ele tinha que fazer. Mas nossa esperança não está na nossa força, mas na graça daquele que começou a boa obra em nós e vai completá-la naquele dia. Portanto, irmãos, sejamos bons combatentes. Busquemos ser diariamente instrumentos de honra, úteis ao Senhor, para toda boa obra. Eu quero concluir com uma frase que está na seção de reflexão do nosso boletim. Se você tiver com um boletim, pega o boletim. Ele diz assim na parte de reflexão: temos uma nova semana à nossa frente. Vamos usá-la para Deus. Ou seja, vamos ser úteis ao Senhor, vamos ser instrumentos de honra. É a mesma coisa. Começamos a semana na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos ser, irmãos, úteis ao Senhor. Vamos usar o tempo para Deus. Somos combatentes. Somos soldados de Cristo. Que façamos isso, irmãos, para a sua glória. Amém.